Salve galináceos, como é que estão? Muito lucro por aí? Bom, gente, só passando para refazer o vídeo de confirmações, eu acho que ficou algumas dúvidas aí, eu vou tentar ser um pouco mais conciso no que seria a ideia do setup e estratégia, beleza? Então, o que nós notificamos pelo sinal são os possíveis pumps, que são os inícios dos movimentos de Elliott. Para quem não conhece os movimentos de Elliott, eles podem ser descritos por esse desenho, tá? Então é uma alta, uma baixa, uma alta, uma baixa, uma alta, que costuma ser um movimento muito mais forte. Depois vem uma baixa, uma alta falsa e mais uma baixa. A partir daqui o mercado volta a tomar uma direção, e aí de acordo com as tendências e afins. Esse movimento, gente, vocês vão ver o tempo todo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É um movimento de subida. Aí ele desceu na onda A, fez a onda B de uma subidinha e entrega outra baixa. Se essa baixa ainda faz parte da mesma onda, eu já não sei te dizer, porque as ondas de Elliott elas funcionam tanto para cima quanto para baixo. Então, de repente, eu posso estar olhando aqui 1, sei lá, 2, 3, 5. Entenda, para baixo eu não sei reconhecer tão bem essas ondas, beleza? Mas então o que a gente busca é o início de tendência de alta. Esse início ele é identificado por várias coisas. Uma das coisas importantes, as médias estão cruzadas, ou seja, a média rápida está trabalhando acima da média mais lenta. Aqui eu uso 27, aqui eu estou num outro setup, perdão gente, deixa eu só confirmar isso daqui, que seria para ser certo na cor. Seria a média de 54, a média mais lenta que a gente usa na confirmação desse setup, 27 a segunda média. Então, para mim, tá? Além dele estourar o Bollinger, a média laranja, que é a nossa média de 27, já tem que estar por cima. Então, por exemplo, ele não notificou esse sinal. Nossa, Felipe, mas se tivesse notificado seria mais lucro. Seria, mas seria mais risco também. Então eu vou notificar a partir desse, por exemplo, que houve o cruzamento. Muitas vezes, gente, isso vai depender do ângulo de retomada de tendência de alta. Muitas vezes, quando ele faz o primeiro estouro de Bollinger, ele já notifica vocês. E é aqui que eu quero dizer, tomem cuidado ao verificar. Cara, veio de uma tendência de baixa. É uma baixa curta, é uma baixa de 30 minutos ali, ó, 23 minutos, nem isso, certo? Aí as médias já começaram a descruzar. Ainda assim é uma micro tendência de baixa, já que a gente entra num sinal que é confirmado por tendências de minuto. Você pode operar em outros gráficos? Você pode inclusive operar a mesma teoria. A diferença é o tanto de passeio, o risco, o stop loss que você vai ter. Então, por exemplo, aqui, cara, você poderia ter entrado nesse rompimento de Bollinger, tá? Mas só esse movimento para baixo você tem que ter estômago, porque você está falando aí, dependendo da sua alavancagem, de 10, 20, 30%. Entende? Então vai depender da sua alavancagem, do quanto você tem estômago, do quanto você tem apetite ao risco. Eu tenho pouco, tá? Eu sou um investidor galinha, eu busco aí operações o mais seguras possíveis. Então aqui eu colocaria no rompimento, porque é a retomada, entraria ali na frente, percebe? Então eu não perdi o movimento de alta que teria. Ah, Felipe, mas você manda também uma posição lá, uma entrada posicionada. Cara, aquela entrada posicionada eu mando porque seria a nossa região de entrada saudável. Um dos conselhos que eu posso dar para você, se você quer estar melhor posicionado, ganhar aqui esse percentinho que vai dar, faz o seguinte, cara, espera o preço passar abaixo do valor da posicionada, aí você posiciona a ordem para ele pegar na subida, na retomada, ok? Aqui a premissa comprar na baixa para vender na alta é verdadeira, mas você compra na baixa com tendência de alta, a não ser que você tenha muita margem para proteger o seu patrimônio, tá bom? Então, primeira conferência que vocês vão fazer, as médias descruzaram. Então, no nosso setup aqui, eu indicaria lá na frente, aqui nessa de... Oh, perdão, estou no de 15 minutos. Então, deixa eu voltar para o minuto, que é onde a gente enxerga de fato o que está acontecendo. É isso que o Boot está sinalizando para vocês. Ele não sinalizaria essa, talvez ele sinalizasse essa, aí eu tenho que separar as médias aqui e ver se no decimal ele já cruzou, mas com certeza ele informaria essa, tá bom? E aqui você tem um bom movimento,
Cara, não é nada, em Bitcoin eu gosto desse movimento aqui, 0,5% é mais ou menos o meu alvo, tá? No Bitcoin eu alavanco um pouquinho mais, porque ele anda um pouquinho menos, mas em altcoins 0,5% é o meu alvo galinha. Então, médias descruzadas e plena atenção quando ele vem do movimento de baixa, gente. Principalmente, movimento de baixa, sinalizou? Optem pela entrada confirmada. Serião, eu também tomei loss hoje, eu tomei loss lá na... Agora eu não lembro se é só ou ADA, eu já olho aqui para vocês. Mas assim, eu tomei um loss lá porque me quis me antecipar. Então, confirmado. Felipe, tem muito pavio que é maior. Cara, quando eu te mando, eu já te mando no candle seguinte. Tá? Então assim, ele estoura aqui, eu te mando aqui. Beleza? Se tá formando pavio, não entra, meu velho. Confirma esse valor, tá? Entenda aqui que é rompimento de preço. Cara, rompimento de preço ele se dá no candle fechado, beleza? A gente opera candle fechado, ainda mais sendo candle de minutos, você não precisa esperar 15 minutos para saber a tendência. Você vai olhar aqui e falar, pô, fechou o candle, vou entrar. Vou entrar onde? Pô, vou entrar na confirmada porque, né, início do movimento de alta. No caso aqui, vou entrar porque é início de movimento de alta, eu espero a confirmada. Ah, o preço está trafegando abaixo do meu valor posicionado, posso ocorrer o risco, né, aumentar o meu apetite aqui por alguns uns pontinhos percentuais, para fazer ali uma entradinha mais legal. Bom, beleza, o que mais que a gente pode conferir? Gente, teoria RSI 50-100, ela fala de cruzamentos, tá? Então, quando o RSI de 25 cruza com o de 100 para cima, ele dá um long. O que acontece sempre que ele cruza? Cara, ele volta para beijar. É a mesma teoria das médias, ele volta para dar o beijinho e ganhar força. Ele precisa aliviar, porque se a moeda cresce de uma vez, ela precisa devolver este movimento ao mercado. O precisar, por favor, interpretem, tá? As moedas elas não precisam de nada, mas os indicadores nos mostram qual é a possibilidade que esse mercado tem. Beleza? Então, cruzou média, cara, é um bom sinal, mas entenda, se ele cruzar média, você precisa reparar se ele está confirmando. Entende? Ó? Quando você olha o videozinho aí do cruzamento de média no YouTube, ele tem exatamente isso. Cara, você vai cruzar a média, você vai esperar ele tocar a média e voltar a subir. Então seria confirmação. Não fica estressado, não fica se antecipando, cara. Se antecipar é prejuízo, beleza? Outra coisa que vocês podem olhar, cara, se é uma tendência com muita força, pouca força, olhem o volume. Adicionem a linha de média de volumes ali, por exemplo, que isso ajuda visualmente você conferir rapidinho. Ó. Volume aqui, antes até do rompimento, já estava alto, certo? Então você começa a ter as informações de confluência que eu uso. Prestem atenção que o sinalzinho tem confluências. Tá? Ele fala aqui 5 de 6, eu ainda não estou descrevendo qual, eu estou pensando aqui em como deixar esse sinal lúdico o suficiente para a gente ter velocidade e ainda assim eu dizer o que não está validado. Porque, por exemplo, se o nosso RSI de 14 estiver muito lá em cima, mas muito, e aí eu falo região de 70, 80, região de sobrecompra, beleza? Ele tem que entregar baixa. De novo, ele tem, é modo de dizer, tá, gente? Ele pode ficar trafegando lá em cima, mas a probabilidade dele entregar baixa é muito maior do que ele continuar crescendo infinitamente. Essa baixa é para aliviar ali o RSI dele, e aí durante essa baixa podem acontecer quebras de tendência, percas de tendência, que é o que está acontecendo aqui no Bitcoin no curto prazo, tá? Eu não estou dizendo que Bitcoin vai cair com isso, eu estou dizendo que para a nossa entrada o que a gente quer é este movimento de long, tá bom? Já que a gente falou de Bitcoin, cara, Bitcoin é rei, não esqueça disso jamais. Então, muitas moedas, o Bitcoin ele começa a prefaciar uma subida, ó, por volta das 16 horas. Eu vou pegar aqui o horário das 16. Repara que a Matic, já de cara, ela vem estourando Bollinger, tá? Ela já cruzou média. Bitcoin ainda está lá embaixo. Ó. Então, olhem para isso, tá? Porque, por exemplo, a Matic ainda estava num movimento de alta quando o Bitcoin começou a cair. Aqui. Então, este movimento de alta para o Bitcoin, perdão, o anterior, ó,
este movimento que não toca na Bollinger, não descruzou média, ele é suficiente para impulsionar a Magic. Então, se você estiver posicionadinho lá embaixo, você ganha o seu movimento e vai embora. Porque lembra, mova o seu stop loss para ganhar o movimento. Aqui, por exemplo, eu ganhei 5, 6%. Tá? Baixinho, porque eu estava no risco, vi que o Bitcoin estava caindo, quis entrar no risco, porque para mim existe um alvo aí de 3% que é interessante mesmo alavancado a 20%. 3% líquido, tá? Então preciso bater 5% e saio. Então, opera sempre com os dois gráficos, cara. O Bitcoin na sua frente, a moeda que você vai operar, né, o sinal que você recebeu, considerando isso. Cara, inícios de movimento, vou mais devagar, vou nas confirmadas. Vamos olhar a Matic, por exemplo. Ó. Ele te avisaria... Deixa eu inverter as médias. 54 é um monte de teoria que a gente testa, cara. Meu setup é uma bagunça durante o dia de testes, tá? Mas vamos lá, ó. Magic bateu aqui, média laranja tá para cima? Não. Magic bateu aqui, média laranja tá para cima? Não. Magic bateu aqui, média laranja cruzou. É esse movimento que queremos pegar, beleza? Beleza? E aí, meu, sensacional. Você tem aqui brincando na alavancagem que eu uso, pelo menos que é de 20%, você tem ali seus 20% e tá tranquilo. E aí você tem várias possibilidades de tirar lucro, tá? Vai lá no meu Twitter, a última postagem que eu fiz é sobre isso. É sobre isso. Eu faço a navegação disso com base em feeling, eu tenho muito risco quando eu faço as saídas e reentradas, mas aí eu uso uma seguinte estratégia. Na minha estratégia galinha, eu sempre entro com 50% da carteira na primeira entrada, que seria a entrada mais, entre aspas, mais certeira. Minha carteira é pequena, tá, gente? Não vão fazer isso com suas carteiras gigantescas, cada um faz sua gestão de risco. Mas aí vamos lá, digamos que eu entrei aqui, beleza? No valor confirmado, saio aqui, tenho meu 0,5%, que é o meu alvo, eu tive até no primeiro movimento, mas vamos dizer que espere até o segundo, tiro 10%, ok? Saio daqui, assim que ele forma o candle vermelho, eu vou grudando stop loss nesses casos. Se eu continuar acreditando em tendência, eu vou tentar posicionar na média laranja, na média de 27 novamente, a minha entrada. Aí aqui, por exemplo, cara, você toma um calorzinho, você tem que ter estômago para isso. Ó. Ele bate até meu alvo. Se eu tivesse entrado bem lá no pavio, ele bate meu alvo. Se não, passearia um pouco negativo, passearia mais tempo negativo e ia bater meu alvo lá na frente. Entende? Mas isso é minha gestão. E aí, para diminuir o meu risco, a minha segunda entrada, quando eu tento navegar ondas, é com 25%. Digamos que eu tenha saído, sei lá, aqui, cara, com alvo batido e quero fazer a minha terceira entrada. Eu vou posicionar de novo lá na média e dessa vez eu vou entrar com 10%. Isso é o meu jeito de operar, não estou falando para vocês fazerem assim, não. Estou dizendo como eu divido o meu risco nas operações quando eu faço múltiplas entradas no mesmo sinal. E é o mesmo sinal, modo de dizer, porque aqui eu sinalizei vocês, aqui eu vou sinalizar vocês, aqui não, aqui sim. Tá? E esse é um problema que eu ainda não consegui resolver no nosso sinal. Ele vai te alertar movimentos de alto volume com estouro da banda de Bollinger sempre que as médias estiverem cruzadas e tiver espaço de RSI, tá? Mesmo que isso seja o último movimento de Elliott. Então, repito, gente, lembrem dessa figura, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. E aí, deem uma lidazinha aí, porque a subida de Elliott, por exemplo, ela pode ter de 5 a 7 movimentos, tá? Eu até postei ontem também, eu peguei uma curva maravilhosa na Waves, saí no quinto movimento, e ela era uma subida de 7 movimentos, então eu tirei 40%, podia ter tirado 100%. Não tem problema, porque estou com lucro no bolso. Mas vamos lá, gente. Racional simples. Média de 9,27,54, onde você vai fazer a sua entrada com 27 acima da 54, espaço para RSI crescer, então se estiver muito lá em cima, espera o pullback, com cruzamento de RSI 25,100 nas posições, então nos últimos candles tem que ter havido esse cruzamento e ela tem que estar operando acima do RSI de 100,
olhando o volume comprador, que normalmente vai estar alto para esses períodos, e sem esquecer de olhar a tendência geral do Bitcoin, porque Bitcoin é rei. Então, por mais que a moeda queira crescer, tá? Ela vai depender muito da tendência de Bitcoin. Eu acredito, por exemplo, que o Bitcoin iniciou um movimento de alta aqui, mas vocês sabem como o Bitcoin é, né, cara? Genioso que só ele. Genioso que só ele. Então, entendam isso. Façam a conferência, façam entradas conscientes, coloquem valores, né, assim, seguros para vocês, gente, para vocês irem pegando a manha do sinal, tá? Eu criei o sinal e ainda assim eu opero aqui com dólares, poucos dólares, tá? Uma das coisas que faço até pelas entradas de robô é entrar com $1 por transação. Eu entendo que aí quando eu entro com o robô, eu entro em 20 moedas. Como você está entrando na mão, entra aí com seus $4, $5, $10, vê o quanto você pode, né? É horrível essa frase, mas assim, você pode perder quanto? Se você puder perder $10, beleza. Se você não puder perder $10, cara, faça a sua gestão dentro do seu risco, dentro da sua conformidade de risco, porque não existe sinal 100%, ainda mais um sinal 100% automatizado. Se vocês separarem, tem um volume gigante de sinais ao longo do dia. Cara, não vou diminuir isso para fazer uma conferência na mão, porque assim, a sala é gratuita, eu não estou vendendo curso, eu não estou vendendo sala de sinal VIP, tá? O que eu estou dando para vocês é o sinal que eu estou operando com o meu robô, sem interferências. O meu robô ele faz a entrada ao mesmo tempo que eu mando o Telegram. E se você olhar o meu script, o Telegram vem antes da minha entrada. Porque eu quero compartilhar o que eu estou conhecendo no mercado, o que eu estou descobrindo no mercado, sem cobrar. Primeiro eu quero que vocês tenham dinheiro. Depois que todo mundo estiver rico, a gente pensa se a gente vai cobrar alguma coisa. E eu espero que eu nem precise cobrar. Eu espero deixar vocês tão ricos com esse sinal que vocês comecem a me mandar dinheiro de graça. Tá? Mas até lá, gente, vamos fazer com consciência, vão me ajudando com feedbacks, pedir hoje. Me mandem as entradas que forem negativas também, para que eu faça esse tipo de conferência, tá? De olhar. Vou pegar aqui, vou tirar só aqui para não expor quem é, quem não é, tá? Mas a gente teve a entradinha aqui da ADA, beleza? E a ADA dizia o seguinte, ó, vou abrir só o sinal para vocês. Deixa eu ir lá na ADA. Eu também peguei esse sinal na antecipação, tá? Existe um problema sério quando a gente quer operar a todo custo, porque às vezes a gente se antecipa e esquece de validar. Então, ADA 1532, beleza? ADA 1532. Ó. ADA USDT. Carregou certo? 1532, é mais para trás. Beleza? Eu te mandei neste sinal aqui, ó, a minha entradinha ali no meio das médias, tá vendo? O que acontece? Eu mando lá. Vamos entrar em confirmado 4905. Aí eu te pergunto, isso daqui já desinverteu média? Ele desinverteu. É o primeiro movimento depois de inverter média? É. Então onde eu tenho que pôr a minha entrada? Aqui. Se eu te confirmei neste candle, você concorda comigo que eu mando com esse candle aqui ainda aberto, beleza? Então, onde está a nossa entradinha confirmada? 4905. Olha isso, gente. 4905. Se você foi pego no pavio, ou se você fez uma posicionada, você tomou loss. Porque o nosso stop loss estaria... Quer dizer, pode ser que você não tomou, vai depender de se você respeitou o sinal ou não, tá? Mas nosso stop loss estaria... Vamos lá, ó. Em 04811, 4811, mais ou menos aqui. Pegou? Pegou no pavio. Foi onde eu saí, tá? Eu respeitei certinho o sinal. Esse pavio maldito me pegou feio. Foi ele mesmo? Enfim, tem que olhar se essa foi uma das que eu tirei stop e deixei aberto. Cadê? Onde está minha saída aqui? Não, cara, eu saí quando ele cruzou médio, ó.
Eu saí quando ele cruzou média, vi que tinha feito caquinha. Então entende, é caquinha, tá? Se o valor de entrada tiver colado no seu pavio, tiver colado onde já passou, cara, põe ali um tiquezinho para cima, velho. O que a gente quer é esse rompimento de alta. Então um tiquezinho para cima te salva. Entenda, eu estou fazendo isso tudo de maneira automatizada. O Syscalcoin ele fica rodando aqui uma seleção de moedas para vocês, tá? Todo dia eu estou tentando trocar, tentando pegar as moedas mais tendenciadas e afins. Mas assim, eu não confiro o sinal, eu confiro um setup via algoritmo. Então me desculpem, vai ter sinais sim que vocês precisam fazer esse checklist. E olha lá, o que eu digo de conferir. Cara, você entraria aqui você recebeu o sinal, rompimento, vê que o paviozinho supera, então você põe um pouquinho acima. Até aqui a gente não teria entrado, entende? Aí, puta, passou um tempão, você pode cancelar essa ordem há um tempão, porque aqui ele vai te notificar de novo, ó. E aí, beleza, você põe um tiquezinho acima, ele te dá um movimento, tá? Aqui ainda não vai notificar, ele vai notificar neste candle aqui por causa da média. Vamos reparar isso? Vamos ver se notifica de fato? Olha que legal, velho. ADA. Entende? Então ele notifica já para você quando cruzou média. Pô, cara, se ele só notificou aqui, põe lá no rompimento e tal. Espera, vê se ele tem força. Olha resistências, cara. Olha resistências. Ele está numa baita zona aqui de resistência interessante. Ele pode vir tocar aqui em cima, que te dá um movimento legal. Bate sua meta? Se não bater, não entra. Faz conta. Não é porque a gente está falando de gráfico de 1 minuto que você não tem tempo. Você tem, tá? Só manter o seu checklist em dia que você consegue fazer essa conferência tranquilo, sem se afobar e otimizar suas operações. Fiquem tranquilos, eu também me afobo, e é por isso que o gerenciamento de risco é importante, o gerenciamento de ganhos e perdas. Quando a gente perder pouco. Quando a gente ganhar o suficiente para cobrir o último prejuízo e ainda dar lucro. Fico por aqui, senhores. Espero que esse vídeo seja um pouquinho mais elucidativo em relação a esses sinais e que a gente se otimize aí cada vez mais. Estou sempre aberto a sugestões, tá? Por favor, me mandem lá o que vocês quiserem. Pode me chamar também direto no reservado. Sempre que estou disponível, sempre que tenho tempo aí, eu estou olhando o investidor galinha, até porque eu preciso também conferir se os boots estão fazendo bons movimentos, tá? Mas é isso. Vamos terminando por aqui numa tendência de sinal em alta, onde você poderia estar ganhando já. Então não perde tempo não. Vai para o investidor galinha, aprende esse checklist de conferência e bora ficar rico. Abraços!